demais. É o 19º episódio. Vamos ouvir mais nessa segunda parte, né, onde fala ali de não lanceis aos porcos as vossas pérolas, irmã Maria Pacheco. Fica à vontade, traz aí que o povo quer te ouvir. Aleluia. Não lanceis entre os porcos as vossas pérolas, né? Aleluia, que tem revelado nesta parte, né, desse versículo. Aleluia. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então, amada, aqui, ó, essa passagem das pérolas é muito interessante, né? Ela é uma alegoria que se refere, né, ou seja, simboliza ao ensinamento de Alcha, muito precioso, de grande valor, né, e veracidade. Suas palavras são como pérola. Louvado seja Yahweh. E a pérola é tremendo, né? Como ela é produzida ali, louvado seja Yahweh. Mas antes vou deixar um texto aqui, que está em Matitiel 13, 45, 46, que diz assim: o reino do céu pode ser comparado a um mercador que andava em busca de pérolas finas. E, havendo encontrado uma pérola grande, de grande valor, foi e vendeu tudo quanto possuía e comprou aquela pérola, né? Então, ele vendeu tudo quanto possuía. Quer dizer, ele pegou tudo que possuímos hoje de grande valor, é o tempo nosso. É o tempo que nós temos que ter para ali, pegar essa pérola, que é a palavra de grande valor, e estar dedicarmos um pouco a ela. Sempre trouxe isso nas nossas reuniões com nossos irmãos, né, na Filadélfia, da importância de ler a palavra. Porque, amado, viemos de um sistema que ali tinha um cabeça ali, que era o homem, que o homem ali lia o que tinha na vontade dele de ler, trazia para você já distribuídozinho. Então, a pessoa ficou muito viciado em pegar as coisas muito minuciosas. Você tem que estar ali com diligência, que é o chamanda, né? Está com diligência ali, procurando, vendo, verificando se é daquela forma que está dizendo, se você tem que orar ao Pai e pedir. Então, essa palavra, ela é muito preciosa. Ela é comparada à pérola, né? As pérolas têm uma propriedade em si diante, como o irmão trouxe, né? Tem a pérola negra, que é a mais de valor, né? Então, a pérola tem um segredo na pérola, para fazer aquela pérola. Como é que ela faz? Né? Diligência, louvado seja Yahweh. Então, a pérola, ela tem uma propriedade em si mesmo, que diante de algum intruso que entra nela, veja só, é como a palavra. Se alguma coisa vem em você ali, pega a palavra. Veja como é a pérola. Se algum intruso entra nela, que é estranho, o que é que ela faz? Ela produz uma substância chamada naca, que envolve aquele intruso, produzindo uma pérola. Produzindo ali a pérola. Assim é a palavra dentro de nós. Ela age como escudo de proteção. Ela é viva, ela é eficaz. O que ela está dizendo? Que ela é viva e ela é eficaz. Ela tem uma eficácia, como o irmão trouxe antes, de transformação em nossas vidas, de renovação na nossa mente, né? Então, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, está lá em Hebreus 4:12. Penetra até a divisão da alma do ruá, e das juntas e medula, e é apta para discernir pensamento e intenções do coração. Então, ela é muito importante para a gente guardar ela como a pérola ali, que ela é produzida. Como é que ela é produzida? Ela é envolvida com a substância, ela ali é envolvida. Ali, aquele intruso entrou, envolveu, é como a gente envolver a palavra para tirar todos os dados inflamados do maligno, como tem lá em Efésios 6, envolver ali aquela palavra, naquele intruso que entrou na sua mente para trazer alguma coisa a você que não é verdade, e você ali, com a palavra, você vai minuciosamente, diligentemente ali, você vai procurar a verdade do fato e vai ali
A palavra vai lhe mostrar e você vai fechar ali e você vai guardar aquela palavra que o Ruá falou para você, aquela preciosidade, você vai guardar no seu coração. Aleluia. Porque a palavra ela é tão importante, amado, que ela não volta vazia sem fazer o que apraz. Né? Lá em Isaías 55 diz, né? Porque assim como a chuva desce do céu para lá não volta e rega a terra e faz produzir fruto, e brotar semente, e ao semeador o pão o que come, também assim a minha palavra, ela não volta vazia. Ela não voltará vazia sem fazer o que lhe apraz. Então, a palavra é uma pérola, ela tem esse poder de quando você está passando por uma situação, um intruso entra na sua mente, ou algo no seu corpo, um sintoma, uma coisa, você ali lança ela, aleluia, lança essa palavra. Quando você lança a palavra, ela tem o poder de fazer, como Mial dos Exércitos disse, fazer o que lhe apraz. E esta palavra, como ele diz, filho meu, em Provérbios 4, 19, atenta para a minha palavra, atenta para a minha palavra, as minhas razões inclinam o teu ouvido, 4, 19, 20, 21, né? Porque atenta para a minha palavra e as minhas razões inclinam o teu ouvido, porque ela é vida para quem acha e saúde para o corpo. Então, é uma saúde, por isso que Yalcha disse que pelas pisaduras fosse sarado. Sarado o quê? Sarado logo, amado, do pecado. Louvado seja Yahweh, porque quando Yalcha ali sarava aquelas pessoas, que as pessoas iam até ele e sarava, ele dizia, no caso do leproso mesmo, quando foi, só voltou um para agradecer. E ele disse, e cadê os outros? Os outros não voltaram, né? Mas foi o que ele disse, depois que ele recebeu a cura, e aquele voltou para agradecer, disse, a tua fé te salvou. Além de você receber a cura no corpo, você também recebe a cura dos pecados. Você é sarado. Louvado seja Yahweh. Agora, amado, quanto ao verso que diz, não lance pérola aos poucos, que eles podem pisá-la, né? Vimos todo o valor da palavra, né? Mas existem algumas pessoas que não dão o devido valor, né? Não lance pérola aos poucos. E a gente vê que muitos não dão valor. E por que fala porco? Porque para os hebreus, porco era considerado impuro, segundo Levítico 11:7. 11:7, e o porco era impuro ali. Os porcos se alimentavam de quê? De sobra da comida. Porco é aquele que está comendo a sobra. Ali, como no meu interior, chamava lavagem. E vinha até com mau cheiro. Às vezes, ali podre. Aquela sobra, ficava aquela sobra. Hoje, se alimenta, tem uma ração para dar a eles. Aquela ração. É uma ração já planejada, fabricada por alguém. E muitos estão comendo, esperando uma pessoa dizer, não, eu estou de acordo com o que fulano disse, com o que ciclano disse, fulano disse isso, e não vai conferir dentro da palavra, não vai buscar dentro da palavra. É como o irmão Roberto disse, cauterizou já a mente. A mente já está cauterizada naquele ensinamento que recebeu de A, B, C ou D. E não firmado na verdade que é a palavra e buscando. E sabendo discernir o tempo. Saber o que era antes na lei, aquela aliança. Saber o que era aliança agora, de melhores e superiores promessa. Como é que ela funciona. Como foi antes do madeiro e depois do madeiro. Tudo isso. Há uma diferença. Há uma diferença muito grande em saber dessas coisas. E o Pai, ele fala e ele revela. No mundo a gente vê pessoas, amado, com atitude em que não acata a palavra, não acata o que a palavra diz. Pisa nelas, né? Pisa nas pérolas, né? Pisa na palavra que são as pérolas, ele pisa nela. Um exemplo, eu vou mostrar aqui, um exemplo, né, que está em Isaías 26:10, vou aqui, Isaías 26:10, que diz assim, aleluia, louvado seja Yahweh, que diz assim, ainda que mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade de Yahweh.
gente também vemos aqui em Salmo, este mesmo exemplo do ímpio. Salmo 50, aleluia. Salmo 50 aqui, ó. 50, aleluia, louvado seja Yahweh. Salmo 50, versículo 14 diz assim: oferece a Yahweh sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo teus votos. E ele diz: invoca-me no dia da angústia, te livrarei, tu me glorificarás. Mas ao ímpio, o que é que ele diz ao ímpio? Que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeia a correção e lança minhas palavras para trás de ti. Quando tu vês o ladrão, consentes com ele e tem parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe engano. Louvado seja Yahweh. Então, Yahweh aqui está falando aqueles que pegam a palavra e coloca para trás o ímpio, coloca para trás, não quer a correção, não quer a palavra, o que diz. Vemos também um exemplo que Yahweh Shali participou muito e viu isso. Né? Vimos um exemplo no passado de desobediência, aqui que trouxe até para essa aliança, mostrando para que a gente não siga o exemplo deles, que se encontra em Hebreus, aqui Hebreus 3, aleluia, louvado seja Yahweh. Aí vamos aqui, Hebreus capítulo 3, sempre trago essa passagem que é tremendo demais, que nós estamos no ministério do Ruá. Nós estamos nesse ministério, que é o ministério agora, do Ruá Kadosh, louvado seja Yahweh. Então, Hebreus 3, versículo 8, diz assim, portanto, como diz, versículo 7, portanto, como diz o Ruá Kadosh, se hoje ouvide a sua voz, não endurecerás os vossos corações, como na provocação e no dia da tentação do deserto. Olha, na tentação do deserto, provocaram a Yahweh, e muitos caíram o quê? Mortos. Ali, né? Ele disse, onde vossos pais me tentaram e me provocaram e viram por 40 anos a minha obra. Ficaram ali, rodeando no deserto, não entraram na terra prometida, ficaram ali. É o povo que Yahweh chama, Yahweh disciplina, Yahweh traz ali, para andar conforme a vontade dele. Porque Yahweh, ele traça os caminhos, e Yahweh também traçou. A gente vai ver aqui também que ele traçou. Aí diz aqui, por isso me indignei contra essa geração e disse, eles sempre erram em seu coração. Não, olha, veja aqui, ó, veja que ele traça caminho. Não conheceram os meus caminhos. Há um caminho que ele traçou para aquele povo andasse naquela época. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, porque ali foram desobedientes, rebeldes, diante de Yahweh dos exércitos. Louvado seja Yahweh. Vamos ver uma atitude aqui também de rebelia, né? Uma atitude aqui que também erraram juntamente com essa, em Romanos 10. Vamos ver aqui em Romanos 10. Aleluia, louvado seja Yahweh. Aqui no Romanos 10, 1, 2, 3, que diz assim, ó. Romanos 10, 1, 2, 3. Mais uma vez, a gente vai falar em caminho, um caminho estabelecido por Yahshua Mashiach. Yahweh resolveu traçar esse caminho por Yahshua Mashiach. Ele disse, irmãos, o bom zelo, o bom desejo do meu coração e a oração de Yahweh por Israel e para a sua salvação, ele estava falando aqui de Israel. Porque, ele disse, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração por Israel é para a sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Yahweh, mas não com entendimento. Havia um zelo sem entendimento. Né? Hoje a gente vê esse zelo demais. Né? Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia. Como Shaolo falou, né? Falou lá aos Colossenses, tendo uma aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Mostrando ali, vai para o sacrifício, muitas pessoas prestando sacrifício ainda, e não sabem que o sacrifício de Yahshua foi perfeito para sempre. Foi com a única oferta que ele aperfeiçoou para sempre. Ainda tem muita gente ainda querendo fazer em todos os níveis. A gente vê isso.
e não descansa, não entra neste repouso, não entra neste repouso. Então, o que é que aconteceu? Esse povo aqui também não entrou. O que aconteceu? Porque do testemunho que ele tem zelo, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Al, procurando estabelecer a sua própria justiça, rejeitaram a justiça de Al. Que justiça era essa? A justiça que ele diz, ele fala aqui, né? Ele mais aqui embaixo fala que depois, se os irmãos quiserem ler, né? Porque a finalidade da lei para a justiça era o Machia, para a justiça de todo que nele crê. Seria aquela justiça que iria viver, como tem em Romanos 1,17, o meu justo viverá pela fé. Seria essa justiça. Por isso que lá no livro de Lucas, a gente vai ver quando a parábola ali daquela mulher que foi ao juiz, batendo na porta 3 vezes, batendo ali, importunando o juiz, e a gente vai ver quando descendo mais um versículo um pouquinho, e Yalcha diz, por acaso, quando Yalcha voltar, achará fé na terra? Tá aqui, olha, começou ali, cada um, não, o caminho é esse, eu tenho que fazer isso. Outro diz, não, eu tenho que fazer aquilo, e não olha o que a palavra diz. Não confia, não descansa na palavra. Mas vou dar um jeitinho, vou fazer aqui como o Abraão fez, vou dar um jeitinho, porque ainda não chegou a promessa, e Sara inventou ali com ele, o que foi que aconteceu? Está essa confusão hoje. A briga de 2 irmãos. Um querendo a terra, e o outro também está querendo. Até hoje está desse jeito. Então, amado, a gente temos que prestar atenção bem direitinho. Esse próprio Yaldim, esse próprio que ele disse, Yaldim, que eles não tinha entendimento, tinha zelo de Yal sem entendimento. Quem era esse? Que a gente era bem visível mostrando. Um deles é da classe dos fariseus. Classe dos fariseus, que foi mostrado que a gente vê aqui em Matitial 15. Vamos ver uma das coisas que ele fazia que não agradava a Yal. Então chegaram a Yalcha, uns escribas fariseus de Yalchalã dizendo, por que transgride os seus discípulos a tradição dos anciões, pois não lava as mãos quando come pão? Ele, porém, respondendo, disse, por que vós transgredis todo o mandamento de Yal pela vossa tradição? Porque Yal ordenou dizendo, honra teu pai e honra tua mãe. E quem maldizer seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer um que disser o pai ou a mãe é oferta a Yal, que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar seu pai nem sua mãe. Olha, o que ele dizia? Dizia que aquilo que ele tinha não podia ajudar o pai, porque era oferta a Yal, que ia dar oferta. Que esse versículo quer dizer isso, que eles iam dar oferta, que não poderia. Assim validais, né, pela vossa tradição, o mandamento de Yal. Hipócrita, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Este povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra, e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Por isso que ele diz, em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? Louvado seja Yal. Então, eles viviam assim. Os fariseus eram desse que era como aquele homem que queria tirar o argueiro do olho de Yalcha. Ele nem tirava o argueiro dele e queria tirar o argueiro de Yalcha. Mais uma vez, a gente vai ver aquele também querendo tirar o argueiro de Yalcha. Mais uma vez, trazendo aqui em Lucas aqui 5. A gente vai ver ele aqui assim, ó. Lucas 5, do 33. Ele aqui querendo também recriminar Yalcha novamente aqui, ó. Não aceitando aquela aliança, não aceitando o que ele vinha trazer. Queria ficar ainda com sacrifício. Todo ano, prestando sacrifício. Como muitos querem ficar ainda com sacrifício. Né? Então, dizendo assim, ó. Eles disseram então, 33, por que jejuamos? Vê que eles dizem, porque jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem oração, e também os fariseus. Olha, os fariseus também jejuavam. E os discípulos de João. Mas os teus comem e bebem. E Yalcha era tido como comilão e bebarrão, muitas vezes. Né? E ele lhe disse, podeis vós fazer jejuar os filhos da bodas? Olha, os filhos da boda. Porque o esposo está com ele.
Dias, porém, em que será tirado o esposo. Então, naquele dia, jejuarão. Quando foi tirado? Foi tirado daqueles que o quê? Rejeitaram. Aqueles que rejeitaram ficaram sem esposo. Ficaram sem esposo. Mas aquele que tem, nós não estamos sem esposo. Nós temos Yalcha. E temos o Ruá dele que está conosco. Nós não estamos só. Todo aquele que tem Yalcha Mashiach está com o esposo. Então, dias virão que seria tirado. Mas nós estamos. Né? Louvado seja Yahweh. Né? Ele disse, come e bebe. E ele disse, né? Dias virão que serão tirados os esposos. Então, naquele dia, jejuarão. A gente sabe que ficaram aí, não quiseram mais Yalcha. Estão acreditando no sacrifício para continuar, tão sem sacrifício, sem rei, sem éfode, sem nada ali, nem o lugar tem ainda vai querer para sacrificar. E a gente sabe. E disse também a parábola. O que é que ele diz aqui? Ó? Ninguém deita pedaço de uma roupa nova para coser sobre uma roupa velha. O que ele está dizendo? Eu vim fazer tudo novo, meu amado irmão. Eu não vim trazer remendo, não. Como é que eu vou pegar uma roupa nova, vou botar numa roupa velha? Ele aqui está dizendo. Aqui, ó. Ninguém deita pedaço de uma roupa nova para cozer numa roupa velha, pois romperá o novo, rompendo, e o remendo novo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odre velho. De sorte que os vinhos se romperão, né? Entornarão, e os odres se estragarão. Louvado seja Yahweh. Por isso, amado, que ele diz, né? Por isso que aqui em 1 Coríntios 5:7, nós vamos ouvir esta mensagem. Né? Ele diz aqui assim, ó, começando do 6, não é boa a vossa jactância. Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh. O que é uma jactância? Jactância, aleluia, louvado seja Yahweh. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que eu anotei aqui, deixa me ver aqui na coisa. Ele disse, não, é a pessoa se vangloriar em si mesmo, achar que é demais. A jactância é a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião em si mesmo, não na palavra, não na verdade. Vaidade, orgulho e arrogância. Entendeu? Então fica essa jactância. Então ele diz aqui, não é boa a vossa jactância. Aleluia. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento, um pouquinho aqui, não adianta não, um sacrifício, um pouquinho só, eu vou levar isso aqui para ungir minha casa, eu vou levar isso aqui para fazer isso, não, eu vou até ali fazer isso e isso para receber isso, eu vou ali, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está dizendo assim, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Purificai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque o Mashiach, nossa peça, que bota a Páscoa, que é a peça, é a nossa passagem, porque ele passa por cima. Nossa peça já foi sacrificada por nós. Já mostrando aqui. Então, ele já foi sacrificado por nós. Então, louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, amado, é essa submissão, a entender esta humildade, a estar diante de Yahshua, o Mashiach. E a conclusão, o que é que o irmão botou aquela conclusão aí? O que é que o sistema não viu? O que muitas pessoas não viram? Eu considero que muitas pessoas não viram. O que muitas pessoas não viram. Eu vou explicar agora. A última pergunta que o irmão Gilsomar botou ali. O que foi que as pessoas não viram, não entenderam ainda, que também faz parte nessa questão. O que foi que a pessoa não viram? Não viram isso aqui, ó. Gálatas 6,15, que diz aqui assim, ó. Aleluia. Porque em Yahshua Mashiach, nem a circuncisão, o que era a circuncisão? Fazer algo na carne. Era ali, no prepúcio. Nem fazer algo que o homem fizesse, era o homem que fazia. Agora não. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas ser uma nova criação ou uma nova criatura. Louvado seja Yahweh. E vamos aqui para Romanos 2, 28, 29, 2 versículos só, que ele diz assim, ó, Romanos 2, 28, 29, aqui ele diz assim, louvado seja Yahweh,
Porque não é Yaldim, o que é exteriormente. Aparência, mostrando, eu faço isso, eu faço aquilo. Nem circuncisão, o que é exteriormente na carne. Mas é Yaldim, o que é no interior. E é circuncisão, o que é de coração, no ruá, não na letra, cujo louvor não provém de homem, mas provém de Ial. Louvado seja Ial dos exércitos. E Efésios 3,15 diz assim, Efésios 3,15 diz assim, louvado seja Ial. E engrandecido seja Ial, diz assim, louvado seja Ial dos exércitos. Louvado. Aqui, ó, 3,16. O 15 diz assim, o qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome, para que, segundo a riqueza da sua grandeza, vos conceda que sejais fortalecido com o poder pelo ruá no homem interior, comprovando o que ele disse, dentro de nós, seja fortalecido com o ruá no homem interior, o que muitos precisam saber, denominação, e muitos precisam saber, confirmando isto em Gálatas 5:5, que diz assim, louvado seja Ial, Gálatas 5:5 diz assim, aleluia, porque nós, pelo ruá, aguardamos a esperança da justiça. Pelo ruá, nós aguardamos essa esperança da justiça. E assim, amado, quando estivermos assim, vamos experimentar, como diz Romanos 12, vamos o quê? Romanos 12:1. Rogamos, irmão, pela compaixão de Ial, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável, que é o vosso culto racional. É a razão aqui. Este culto racional, quando nós estivermos sabendo que é este ruá, esta nova criação, o que é que Ial quer em nós? Uma nova criação, que agora, como diz lá em Gálatas 3:28, não há Yaldim, não há grego, não há macho nem fêmea, pois todos somos um só em Yahshua Mashiach. Então, vamos entender isso e não sejamos conformados com este mundo, seremos transformados, mas serem transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, essa transformação, ela vem pela palavra. Não adianta ter 10, 20, 30, 40, 50 anos no evangelho e não ter uma mente transformada, não ir a fundo, não procurar, porque o ministério que o irmão falou, né, que Ial iria mostrar para a igreja a multiforme sabedoria, que é o ministério, que Yahshua em vós, quando nos unimos, fazemos o quê? Um só ruá com ele. Que Yahshua em vós, como diz em Colossenses 1:27, a esperança de quê? Da glória de Ial, da grandeza de Ial. Então, é por este ruá. Então, a gente vai experimentar que vontade boa, perfeita e agradável de Ial. Aleluia. Esta é a minha colaboração. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Ial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Ial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Ial e Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Ial. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda,
tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da obra da caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.